Graça e paz a todos os nossos amigos e alunos da nossa Escola Bíblica para Todos. Mais uma vez estamos juntamente com vocês para estarmos estudando mais um assunto maravilhoso, da Escola Bíblica Dominical. Essa semana nós estaremos estudando a lição de número 2, onde nós estamos no novo trimestre, a segunda lição do novo trimestre, e nós estamos falando a respeito do caráter, algo que é um pouco complicado, de compreender aí. Alguns acabam confundindo caráter com personalidade, personalidade com caráter, se a personalidade ela é vinculada ao caráter, se o caráter é desvinculado. Então fica aquela confusão entre saber o que é personalidade e entre o que é caráter. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Jesus e o Espírito Santo, eles são poderosos, ou poderoso, porque a Trindade ela se compõe em um poder, mas porém em três pessoas distintas, mas porém o poder é o mesmo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles são poderosos para poder transformar tanto a personalidade quanto o caráter do ser humano. Aí cabe a vontade de Deus sem agir na nossa vida. Então eu acredito piamente nisso. Hoje eu quero ser rápido e sucinto. Na nossa lição, nós vamos tratar de um assunto interessante a respeito de Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus. Então nós estaremos estudando a respeito de Abel e Caim, os dois primeiros jovens aí que a Bíblia relata, filhos de Adão e Eva, do primeiro casal ali, que foram colocados ali no Jardim do Éden, para cuidar ali. Foi o primeiro casal que Deus fez ali com as suas próprias mãos. Então nós estaremos estudando a respeito disso. Eu vou ser rápido, vou falar bem resumido aqui do assunto, porque eu acredito que nós temos algumas divergências de pensamentos, porém nós vamos deixar para a classe ali, para ser discutido melhor esses assuntos. Mas porém aqui nós damos uma pincelada básica para você aí que nos acompanha estar aí tendo mais alguma coisinha aí para introduzir na sua aula, ou para você que não é cristão, ou para você que simpatiza do cristianismo e tem o desejo de conhecer mais das Escrituras. E nós estamos aqui para isso. Então nós estaremos aprendendo a respeito disso. Um conselho: não deixe de frequentar a escola bíblica dominical aos domingos, porque é uma ferramenta maravilhosa. Eu sei que às vezes algumas pessoas acabam não participando por alguns motivos ímpares, então acaba não participando, mas eu aconselho você a participar, porque a escola dominical é um lugar onde você vai verdadeiramente aprender a palavra de Deus. Você tem liberdade ali. Então vamos lá, já entrando aqui a respeito da nossa lição. Então, antes de eu introduzir a lição, antes que eu me esqueça, muito obrigado por você estar aí mais uma vez, mais uma semana. Eu te agradeço por você estar conosco, nos assistindo, nos ajudando, clicando lá, se inscrevendo no nosso canal. Obrigado por você que tem se inscrito lá, mas nós queremos mais, nós queremos alcançar mais pessoas, queremos que essa palavra chegue até aonde a nossa pessoa em si não pode ir, mas a nossa voz, ou esse canal, ou essa filmagem, ela pode chegar. Então nos ajude aí, compartilhe, convide os seus amigos para assistir aquilo que é bom, aquilo que é agradável ao Senhor e a você também. Então é um convite, clique lá no nosso canal, aperte no sininho lá para as aulas também para você poder receber aí instantaneamente quando a gente postar. Então vamos lá, são duas pessoas ali com caráter diferente, e um que agrada a Deus e o outro que desagrada a Deus. Então você vai compreender dentro desse prisma dois cristãos
dois cristãos aí que serviam ao mesmo Deus, porém um agradava a Deus e o outro desagradava a Deus. Então nós estaremos entendendo hoje a respeito disso. Dentro da própria igreja nós vamos tratar, nós vamos entender do passado, né? Nós vamos falar a respeito de Abel, mas porém vamos ficar nos nossos dias, a respeito do que tem acontecido nos nossos dias. Então é isso que eu quero tratar aqui, a respeito do que tem acontecido no nosso meio. Por quê? Porque nós entendemos aqui e pegamos como exemplo a vida de Abel e a vida de Caim, para nós introduzirmos aqui os nossos dias, né? Porque o interessante é nós sabermos que isso tem se alastrado no meio da igreja. Então olha só, o texto áureo diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Hebreus 11, verso 4. Então, pela fé, por ela, que é a fé, depois de morto, ainda fala. Então, você vai ver que a fé de Caim, de Abel, desculpe, a fé de Abel ainda está latente nos dias de hoje. Então nós entendemos aqui que Abel, ele entrou aqui pela galeria aqui, ou na galeria dos heróis da fé, porque ele creu, porque pela sua fé ele ofereceu o sacrifício que chegou ao trono de Deus, ou que agradou a Deus. Já Caim, ele também entrou claro, não existe, né, a galeria dos heróis ou dos perdedores, né, mas poderia existir, colocar ali a galeria daqueles que perderam, porque não creram em Deus, acabaram se perdendo porque não creram em Deus. Mas vamos ficar aqui com a galeria dos heróis da fé, porque é mais interessante entrar na galeria dos heróis da fé do que, né, entrar para a galeria aí daqueles que perderam a sua fé, não creram e não depositaram a sua confiança em Deus. Vamos lá, a verdade prática nos diz assim, ó: o cristão deve viver de forma que agrada a Deus, ainda que sofra por causa disso. Então o cristão deve viver de forma que agrada a Deus. Então esse é o primeiro ponto, viver de forma que agrada a Deus. Isso deve ser o caráter do cristão, viver de forma que agrada a Deus. Vamos lá, a leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 4, verso de número 8, que diz assim. Vamos aí sem demora, para nós conseguirmos aqui chegar aos nossos objetivos. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guarda do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoado? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Então vamos ver aqui a respeito desse camaradinho aqui que matou o seu irmão por causa da sua arrogância, por causa do seu mau caráter. Enquanto Abel tinha um caráter libado, já Caim era um camarada que o seu caráter era distorcido aí. Então nós vamos entender isso. Vamos lá, a introdução para nós entrarmos aqui no comentário a respeito da oferta vai dizer assim:
Nesta lição, estudaremos o caráter de Abel, o segundo filho de Adão e Eva. Abel nasceu depois da queda e com certeza conhecia a vontade de Deus para a humanidade. Veremos que Abel tinha um caráter espiritual e digno. Conduzia-se de modo correto, demonstrando ter um relacionamento saudável com Deus e um coração bondoso, por isso sua oferta foi aceita pelo Senhor. Então olha só que coisa interessante. Abel ele tinha o seu caráter que agradava a Deus. Ele tinha esse conhecimento, né? Tanto pelaquilo que o seu pai com certeza o ensinou, né? Tanto pelaquilo que o seu pai o ensinou, pelaquilo também que ele vivenciou juntamente ali com a família, porque o próprio Deus falava diretamente com eles. Então, um exemplo do texto que você vai ver que Deus fala diretamente com Caim, né? Pelo que ele tinha feito ao sangue do seu irmão que clamava desde o profundo ali da terra. Então você vai ver que tanto um como o outro, eles tinham um contato direto com Deus. Só que olha só, por mais que eles tivessem contato direto com Deus, Caim, porém, tinha contato com Deus, mas o seu caráter ainda não era um caráter igual ao do seu irmão. Então Abel, ele tinha um caráter libado, um caráter ali segundo a vontade de Deus, segundo o que Deus queria, né? Era o que ele era. Já Caim não. Caim ele se deixa levar, ou ele se deixa levar ali pela inveja. Se deixa levar por quê? Porque quando, olha só que coisa interessante, quando Adão e Eva caem, automaticamente o pecado entra. Então você vai ver ali que Caim ele recebe ali essa herança, essa genética do pecado em sua própria carne. Então Caim ele era ali um hospedeiro, vamos dizer assim, né? Um hospedeiro ali do pecado. Ele já recebeu ali aquele pecado ali dos seus pais, já herdou o pecado dos seus pais. Então Caim ele é a primeira demonstração ali da queda. Vamos vendo que Adão e Eva eles demonstraram que caíram quando eles desobedeceram a Deus. Só que você não vê nenhum ato ali. Você não vê nenhum ato errado de Adão e Eva após a queda, mas você vai ver agora um ato, né, um ato tão cruel ali do seu filho. Então você vai ver que a herança do pecado ela passou ali para Caim. Já Abel, ele recebeu ali a herança ali de boa pessoa, né? Foi um ótimo filho e que deu muitas honras para o seu pai. Já Caim não. Caim já foi um camarada ali que deixou a desejar. Agora, vamos entrar aqui, né, a respeito da oferta. Mas para nós compreendermos, né, aqui, olha só, o significado do nome de Caim, o significado do seu nome era posse, né, que tinha o significado de posse ou aquisição, que era o ato de possuir ou tomar posse de algo. Então você vai ver que Caim ele era possuidor, ele era aquele camarada que ele queria só para si, ele queria tudo para si. Então ele tinha esse caráter de possuir as coisas. Então tudo que ele via ele queria. Então ele tinha esse desejo de possuir as coisas. Já o seu irmão, né, que era Abel, o mais novo, o significado do seu nome era vapor ou sopro. Agora, o que isso tinha a ver? O que isso tinha a ver com ele? Indicando que sua passagem pela terra seria muito curta. Então você vai ver que o significado do seu nome era vapor, aquilo que, né, some muito rápido, que consome rápido, né? Então você vai ver que a passagem aqui de Abel foi muito curta. Então ele teve aqui a sua vida ceifada ou tirada muito rápido, ou muito, né, precocemente aqui. Mas vamos lá, continuando aqui, a respeito da oferta, né? Olha só, nós temos aqui, dentro aqui da oferta, dois tipos de oferta. Nós vamos entender aqui dois tipos de oferta. Qual é esses dois tipos de oferta? A oferta que agrada a Deus e a oferta que desagrada a Deus. Agora, você vai ver que Abel ele trouxe uma oferta que
agradou a Deus. Já Caim, a sua oferta desagradou a Deus. Agora diz, mas por que que Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel? Será que a oferta não foi, ou Deus ele tem preferência para tipos de oferta? Será que Deus ele tem aí uma preferência em aceitar o tipo de oferta? Será que Deus ele gosta mais de animais, sacrifício de animais? Será que Deus ele gosta mais de frutas, de cereais? Você vai ver então aí que há uma... Como é que nós vamos compreender isso? Por que que Deus rejeitou a oferta de cereais ou de frutas, mas aceitou a oferta de carneiro ou de gado? A questão não foi a oferta. A questão aqui não é a oferta. Então olha só, muitas das vezes, trazendo para os nossos dias, é o que eu quero trazer. Eu não quero me pautar tanto no passado, no significado do passado, porque eu acho que isso traz para o nosso entendimento de hoje. Olha só que coisa interessante. Deus ele não está preocupado com o tipo de oferta que você traz. Agora, existe a oferta, eu estou falando de oferta física, oferta palpável, oferta que você entrega ali os seus dízimos, a sua primícia, os seus bens, o seu tempo. Mas não é somente esse tipo de oferta. Não é somente esse tipo de oferta que nós estamos tratando aqui, ou que o texto ele nos traz aqui. Porque o que agradou a Deus não foi o tipo de oferta que Caim ou que Abel trouxe. A oferta de Caim e a oferta de Abel não foi a oferta que agradou ou desagradou a Deus. O que foi que fez com que Deus desagradasse de um e se agradasse com o outro foi a intenção de ofertar a Deus, a forma de ofertar a Deus. Você vai ver um texto interessante em Atos, para nós voltarmos aqui, olha só, vamos voltar aqui em Atos no capítulo 5. Atos capítulo 5 nós temos uma história interessante. Nós temos uma história de um casal aqui que eles acharam que eles poderiam enganar a Deus, que eles poderiam enrolar os pais ali da igreja, Eles acharam que eles poderiam enganar. Mas olha só que coisa interessante. O capítulo 4, que ele vai falar de Ananias e Safira, capítulo 4, verso de número 32 vai falar, e 33, vai falar assim: e era o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundância e graça. Verso 34. Não havia, pois, entre eles necessidade ou necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E partia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José é cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então você vai ver aqui que esse Simão aqui, ou esse Barnabé, ele traz aqui o dinheiro da sua herdade e deposita ali aos pés dos apóstolos. Então ele trouxe aquela oferta e depositou ali aos pés dos apóstolos. Agora no capítulo 5 vai dizer a história de Ananias e Safira. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade?
Então olha só que coisa interessante. Você vai ver aqui dois princípios aqui. Um que trouxe a oferta, né? Que trouxe a oferta não foi a questão de ele ter vendido a sua propriedade e ter se despojado de tudo. Não, foi a intenção do que ele estava fazendo. Então esse Barnabé, ele trouxe essa oferta e foi aceita. O Espírito Santo, ali o Espírito Santo aceitou. Agora, você vai ver que Ananias e Safira, eles vendem também a sua propriedade, só que eles fazem o quê? Eles usam de má fé. Pega o dinheiro e entrega uma parte ali aos pés dos apóstolos, no caso Pedro, e a outra parte eles retêm e mente ao Espírito Santo. Então você vai ver que aqui Pedro, ele questiona: por que você mentiu ao Espírito Santo? Ou, vamos se dizer, como coisa que o Espírito Santo não sabia o que vocês estavam fazendo. A propriedade era sua. A herdade era sua. Você poderia fazer o que você quisesse com ela. Mas, porém, você mentiu ao Espírito Santo. Então, olha só. Muitas pessoas estão fazendo isso. Estão trazendo as suas ofertas a Deus. Estão trazendo seus bens. Por quê? Porque a questão da oferta que nós vemos hoje é uma oferta desagradável a Deus. Eles estão trazendo seus bens, porém, será que é bens que Deus quer? Será que é valores que Deus deseja? Será que Deus ele vai levar? Será que Deus vai salvar bens? Será que Deus vai levar a sua herdade para o céu? Será que o interessante de Deus aí é reter aquilo que é seu? Mas você pode fazer ou pensar ou ser o que você quiser ser? Olha só que coisa interessante. Eu sei que muitas pessoas, ou pastores, ou o que seja, vão me criticar por isso, pelo que eu vou dizer. Mas eu não tenho medo, eu vou dizer. Muitos ministérios estão aceitando, voltando aqui agora para Caim e Abel. Muitos ministérios estão aceitando a oferta de Abel. Porém, essa oferta de Abel é Caim que está trazendo. Para eles a oferta é de Abel, mas quem está trazendo essa oferta é Caim. Por quê? Porque olha só, Deus rejeitou a oferta de Caim. Deus rejeitou a oferta de Caim, mas aceitou Abel e a sua oferta. Mas rejeitou a oferta de Caim, rejeitou a Caim e rejeitou a sua oferta. Agora olha só que interessante. Muitas pessoas, muitos pastores, muitos ministérios estão aceitando a oferta de um pecador, de um corrupto, de um adúltero. É difícil, mas é a realidade, é o que está acontecendo. Tem comprado, muitas pessoas têm comprado tanta coisa na igreja, cargos, tem comprado cadeiras, tem comprado cátedras na igreja. Por quê? Porque aquilo que ele pode pagar é o que ele pode pagar. Então olha só que coisa interessante. O ministério hoje, ele está sendo comprado, mas olha só o recado que eu vou te dar. Você está escolhendo, você está comprando, você está aceitando o suborno, mas Deus ele não aceita. Deus ele rejeitou a oferta. Deus ele rejeitou, e tem muitos líderes matando Abel. Tem muitos líderes matando Abel hoje ainda. Tem muitos Abel sendo mortos na igreja. Por quê? Porque a sua oferta, aquilo que você faz a Deus, aquilo que Abel tem feito a Deus tem sido agradável, porém não agrada a você. Porém não tem agradado ao homem. Agrada a Deus, mas não agrada ao homem. Agora, a inveja tem chegado a eles. E o que eles têm feito? Tem matado Abel nos dias de hoje. Então olha só, vai aí o recado. Deus tem visto. E olha só, voltando aqui, Gênesis, no capítulo 4... Voltando aqui em Gênesis, o capítulo 4, vai falar assim, ó. Olha só.
E aconteceu ao cabo de dias que trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse, olha só, e o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então olha só, cuidado. Cuidado que o pecado jaz à porta. E esse seu pecado vai te dominar, ou já te dominou. Aí o que acontece? Caim, ele foge da presença de Deus. Ele foge da presença de Deus. Então cuidado. Cuidado, porque o pecado jaz à porta. Não deixa que o pecado te leve à perdição. Não deixe que o pecado te leve à perdição. Por quê? Porque Deus, Ele está vendo. Ele está vendo o que tem acontecido aí, né? No meio aí da igreja. Deus, Ele preza pela sua igreja. Deus, Ele preza pela sua igreja. E tem muitas pessoas morrendo por culpa aí de muitas pessoas aí que tem matado aí as ovelhas do Senhor. Uma oferta profética, para nós encerrarmos aqui, né? Eu acho que o tema ele é bem expandido e dá pra gente, mas eu vou encerrar aqui, né? Eu já vou encerrar aqui nesse contexto aqui, para nós podermos, né, já ir para a oração final aqui. Uma oferta profética. Talvez a oferta de Abel tenha sido o primeiro sacrifício de animal a ser oferecido a Deus em forma de gratidão ao Senhor. Olha só, que coisa interessante para nós já ir para nossa, já ir aqui para nossa conclusão, mas eu gostaria de frisar algo aqui. Olha só que coisa interessante. Deus, quando Adão e Eva caiu, eles costuraram ali folhas, né? Folhas ali de oliveira, folha de oliveira, de figueira, folhas de figueira, para esconder a sua nudez, ou para esconder o seu pecado. Então olha só que interessante. Adão e Eva pegaram e costuraram folhas de figueira para esconder o seu pecado. Mas Deus foi lá e matou um animal, que o texto ele nos fala isso, que Deus pegou, tirou a pele de um animal e fez aventais para eles, para cobrir. Então Deus, já no princípio da queda do homem, Deus ele tira ali, né, a pele do animal, ele sacrifica um animal para poder cobrir o pecado do homem. Agora, olha só que interessante. Abel, ele oferece um sacrifício. Ele oferece um sacrifício pedindo perdão pelo seu pecado a Deus. Então Deus, ele derrama o sangue de um animal para cobrir o pecado do homem, e você vai ver agora, né, Abel derramando um sangue para poder pedir perdão a Deus pelo seu pecado, ou pelo pecado da humanidade. E Jesus também, Jesus ele vem para morrer por nós, para cobrir, para não cobrir, né, para perdoar o nosso pecado. Então Deus ele cobre ali o pecado do homem com aquele avental, e Jesus ele veio agora não mais para cobrir, mas para perdoar, ou para tirar o nosso pecado, porque o sangue de Jesus ele nos purifica de todo pecado. Então nós já fomos perdoados, por Cristo. A conclusão nos diz assim: a humanidade começou mal com a desobediência dos primeiros habitantes da terra. Adão pecou, pois desobedeceu a Deus, dando ouvido ao diabo.
tragédia humana decorre daquele gesto de desobediência. Caim, o primogênito, preferiu desobedecer ao Criador. Seu irmão Abel, pelo contrário, optou dedicar-se a adorar a Deus, oferecendo o melhor do seu trabalho. Olha só, Caim e Abel, exemplo de dois cristãos, um que verdadeiramente adora a Deus e outro que verdadeiramente não agrada a Deus. Ele está atrás, ou ele está servindo, achando que está servindo a Deus, mas não porque Deus pode levá-lo à salvação, mas ele quer verdadeiramente que Deus o presenteie. Então ele está atrás, esse cristão aqui, que esses Caíns, eles estão atrás daquilo que Deus pode oferecer, mas Abel não. Abel, ele está atrás da sua salvação. Então existem dois cristãos aqui que nós podemos tomar exemplo. O cristão que agrada a Deus e o cristão que desagrada a Deus. É igual aquelas 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Então nós podemos aqui comparar hoje dentro da igreja os cristãos que verdadeiramente agradam a Deus e os cristãos que têm desagradado a Deus. Então, desde já, quero agradecer a todos e pedir que vocês continuem conosco, nos assistindo, dando like lá, não esquece, aperta lá no like e o sininho também, né? Se inscreve no nosso canal, né? Continue conosco, gente, continue conosco, vamos lá, vamos nos ajudar aí, vamos fazer com que esse canal ele continue aí, porque nós estamos aí sentindo falta de você, sentindo a sua falta aí, a nos ajudar. Continue aí, continue conosco aí, para nós dar um gás a mais, né? Para nós continuarmos aqui firme, porque eu não vou desistir, eu creio que você também não. Então vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Fica conosco e nos abençoe, continue nos dando graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Dê o like lá.